Agradeço a Vossa Excelência. Item 37 da pauta. PEC 23/2023, de autoria do nobre deputado André Figueiredo e outros, que acrescenta o artigo 135-A, seção 5ª, ao capítulo 4, das funções essenciais da Justiça e altera o disposto no parágrafo 4b do artigo 40 da Constituição Federal. Para emitir parecer, passo a palavra ao nobre deputado Rafael Prudente. Bom, primeiro, cumprimentar o presidente, cumprimentar a deputada Laura, todos os presentes, e peço autorização para ir direto ao voto, presidente. Consoante ao disposto na linha B do artigo 4º, do artigo 32, do inciso 4º do artigo 32, o artigo 202, caput, todos do regimento interno da Câmara dos Deputados, compete à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania realizar o exame de admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 23 de 2023. O exame de admissibilidade tem natureza de juízo preliminar inerente ao processo legislativo destinado à reforma constitucional, no qual se examina exclusivamente a observância das limitações procedimentais ou formais, das limitações circunstanciais e das limitações materiais. Nessa fase, as limitações formais circunscrevem-se sobre dois pontos fundamentais, quais sejam a legitimidade da iniciativa e o adimplemento da regra da irrepetibilidade na mesma sessão legislativa. Já as limitações circunstanciais se dizem respeito à inocorrência de situações de anormalidade institucional previstas na própria Constituição e, por postimeiro, as limitações materiais atinem ao conteúdo da reforma proposta, que não pode violar cláusulas pétreas. Nesse diapasão, quanto às limitações formais, destaca-se que a exigência de subscrição por no mínimo 1/3 do total de membros foi devidamente observada, conforme atesta a certidão da Secretaria-Geral da Mesa, acostada ao andamento da matéria. No outro vértice, a matéria tratada na proposição não foi objeto de nenhuma outra proposta de emenda à Constituição rejeitada ou tida como prejudicada nessa sessão legislativa, artigo 60 do parágrafo 5º da Constituição Federal. Portanto, restam plenamente atendidos os termos do artigo 60 e da Constituição Federal e do artigo 201 do regimento interno desta Casa. Quanto ao momento político institucional brasileiro, não constatamos ocorrência de qualquer anormalidade que atraia a limitação circunstancial prevista no parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição. Em momentos de instabilidade institucional, como a vigência de intervenção federal do estado de defesa ou de sítio, há impeditivo expresso na Constituição para a sua reforma. Nenhuma dessas circunstâncias, contudo, é verificada no momento presente, estando o Brasil em funcionamento normal de suas instituições. No que concerne à matéria regulada, não se identifica qualquer tendência para abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes ou os direitos e garantias individuais. Ademais, não se constatam incompatibilidades entre as alterações pretendidas e os demais princípios, as regras fundamentais da nossa Carta Política. Por conseguinte, denotam-se perfeitamente respeitados os limites materiais inerentes ao poder constituinte derivado, incursos nas cláusulas pétreas da Constituição Federal, que resguardam o núcleo imodificável da ordem constitucional vigente. Nesse diapasão, a proposta limita-se a incluir a carreira de oficial de justiça como uma das funções essenciais da Justiça, modelo que não vulnera o poder de reforma constitucional, especialmente porque a redação que se propõe já deveria ter sido incluída na Gênese Constitucional em 1988, por ser medida mais límpida justiça, de mais límpida justiça. Pelas razões expostas, a vertente proposta de emenda à Constituição preenche todos os requisitos para admissão e tramitação desta Casa, não apresentando nenhum vício ou qualquer vício de inconstitucionalidade formal ou material, bem como atendendo aos pressupostos constitucionais e regimentais para sua apresentação e apreciação. Deste modo, o meu voto é pela admissibilidade da proposta à emenda à Constituição, número 23 de 2023. Esse é o voto, senhor presidente, ao mesmo tempo que eu registro aqui, e eu agradeço a Vossa Excelência ter me
permitido fazer esse relatório, que foi solicitado pela minha líder aqui do MDB, deputada Renilce, e também muito honrado também de dar essa resposta positiva, que é um pedido de todos os oficiais de justiça aqui do Brasil, sobretudo aqui do nosso Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, representado aqui pelo Gerardo e também pelo meu amigo Elbert, que se faz aqui presente. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Para discutir a matéria, deputada Érica Cocai. Eu acho que essa proposição que estabelece a condição de carreira típica de Estado, ou seja, que é absolutamente fundamental para o processo de justiça, ou a efetivação da justiça no Brasil. Eu digo sempre que o acesso à justiça é direito fundamental da nossa própria democracia, essa democracia que precisa ser todos os dias cuidada e que não pode ter qualquer tipo de ataques à sua existência. O país precisa preservar a democracia e tem que assegurar que a sua existência ela possa ser uma constante. E por isso o país tem sempre que reagir de forma muito dura a qualquer tentativa de solapar a própria democracia. A relação entre democracia e direitos ela é absolutamente umbilical, porque o terreno da democracia ele é o terreno imprescindível para a construção dos direitos. E, ao mesmo tempo, os direitos asseguram a própria democracia. E nós estamos falando aqui de uma condição absolutamente fundamental para a própria democracia. Quando nós falamos do acesso à justiça, nós estamos falando do direito de se ter direitos. Quando um direito é violado, nós precisamos assegurar que ele possa ser resgatado pelo próprio Poder Judiciário. Então, portanto, nós estamos falando aqui de oficiais de justiça, que precisam ser incluídos na Constituição Federal como parte das funções essenciais. A justiça ela não se concretiza se não há o trabalho dos e das profissionais, dos oficiais de justiça que asseguram que a sentença proferida, que é a posição do Poder Judiciário, um poder que precisa ter relações harmônicas, mas que tem que guardar a sua própria independência e que muitas vezes é o último caminho que se busca para assegurar um direito que foi negado ou assegurar que nós tenhamos de volta aquilo que a legislação assegura. Então, portanto, penso que quem trabalha na condição de oficial de justiça é realmente essencial. É essencial. O que nós estamos aqui assegurando é a possibilidade ou a tramitação necessária para que tenhamos esta proposição sacramentada dentro desta Casa, do Poder Legislativo, e que façam parte da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela se fortalece na medida que assegura essa essencialidade, porque ela fortalece o direito, ela fortalece o que representa o Poder Judiciário com toda a sua função de assegurar o cumprimento da própria legislação e que os direitos, como disse, muitas vezes violados, possam ser resgatados ou reparados. Eu já vi vários exemplos de oficiais que chegam e que levam uma sentença e que são movidos por muita coragem, eu diria, e muito senso de responsabilidade e um senso de essencialidade da sua própria função. Porque, como disse, concretiza as deliberações e as sentenças do Poder Judiciário, que é um poder que assegura direitos e que reafirma a própria democracia. Portanto, oficiais de justiça são construtores da democracia, construtores do Estado democrático de direitos e essenciais para as nossas vidas. E lembro, deputado Patrus,
quando um oficial de justiça foi brutalmente agredida, porque ali estava levando a decisão do Poder Judiciário. Enfrentam risco, sim, no exercício da sua própria profissão. E eles, além de enfrentarem esses riscos que enfrentam com muita coragem, com muita determinação e com muito sentido do público, ou sentido do espírito público que move esses profissionais na sua função diária. Por isso, aqui o que nós estamos fazendo nesse dia de hoje, votando esta proposição em nível esta PEC, em nível da sua admissibilidade, é expressar o reconhecimento e, acima de tudo, a gratidão pela função que oficiais de justiça exercem neste país, enfrentando toda sorte de adversidade, mas com um senso público absolutamente fundamental e a noção exata de que são essenciais para as nossas vidas, essenciais para a democracia, essenciais para a justiça e, portanto, a Constituição deste país vai assegurar esta essencialidade, esta valorização e aquilo que a população já sente todos os dias. Parabéns a todos os profissionais que trabalham como oficiais de justiça no nosso país. Viva a democracia e viva os oficiais. Deputada Cristonieto, para discutir a matéria. Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, está aqui uma matéria extremamente relevante e que vem para a valorização de uma carreira, inclusive função essa que muitas vezes é exercida por servidores de outras carreiras. Então essa PEC acerta muito e vem fazer justiça para uma classe tão importante que é de oficiais de justiça, justamente muitas vezes que sofrem ameaças no cumprimento de mandados. Da mesma forma, a gente sabe que, da mesma maneira que tem agentes penitenciários, agente socioeducativo, forças policiais que têm o reconhecimento, a gente também precisa valorizar e reconhecer, por exemplo, os oficiais de justiça. E essa PEC, ela vem justamente nesse sentido de valorização, de reconhecimento e também vem fazer justiça, na minha opinião. Então aqui eu queria não só deixar o voto favorável a essa tão importante PEC, mas aqui falar também, parabenizar todos aqueles representantes dessa categoria que estão aqui no plenário. Também eu que sou do Rio de Janeiro, digo que Rio de Janeiro, por exemplo, o oficial de justiça, ele não sofre apenas uma atividade de risco, muitas vezes no exercício, no cumprimento da sua função, mas no Rio de Janeiro é de altíssimo risco. Ainda mais porque, por exemplo, a gente sabe que no Rio de Janeiro a violência urbana ela é instaurada no meio, né? Da mesma maneira, a gente teve aí sob a intervenção judicial por meio de uma DPF 635, que foi o único estado que teve. Então, quer dizer, ser, por exemplo, oficial de justiça do Rio de Janeiro é não de alto risco, mas de altíssimo risco. Estou dando um exemplo do meu recorte, né, do nosso estado, deputada Laura. Então, eu preciso parabenizar aqui esses honrosos profissionais, deixar meu voto registrado aqui e, no mais, parabenizar também, falar em nome da deputada Bia Kicis, que infelizmente não pôde estar presente aqui, mas ela sempre foi uma grande entusiasta, uma grande incentivadora dessa pauta aqui também na Câmara dos Deputados, na CCJ, uma mulher que sempre lutou por essa categoria aqui no DF. Então, eu queria falar em meu nome, em nome dela, também em nome de tantos dentro do nosso partido, PL, também que são favoráveis a essa matéria. Então, é isso, senhor presidente, com certeza, se Deus quiser, essa matéria vai ser votada com ampla maioria. Muito obrigada, senhor presidente, parabéns a todos os oficiais de justiça. Senhor presidente. Presidente. Vossa Excelência me permite a palavra rapidamente. Está encerrada a discussão. Para encaminhar, senhor presidente. Quem quer encaminhar? Deputada Laura? Ou não, deputada Laura? Para encaminhar. Senhor presidente, só primeiro para parabenizar o deputado Rafael Prudente, mais uma vez, trouxe aqui um relatório pela admissibilidade. Parabenizar esses profissionais da justiça, que são, na verdade, aqueles que vão na ponta fazer justiça. Porque se não chega a ordem judicial, ninguém nem sabe que existe processo. Então, deputada Cris, é isso. São os oficiais de justiça que levam à população a informação dos processos existentes.
Eu, um dia na minha vida, Rafael, fui advogada. E eu sempre me dei muito bem com os oficiais. Aliás, eu ficava na salinha dos oficiais, que era sempre o lugar mais agradável. A gente sabia tudo que acontecia na vara. E aí, quando o advogado tem informação, ele trabalha melhor. E então eu não poderia deixar de votar essa admissibilidade. Tenho certeza que a comissão especial vai rapidamente votar essa matéria. Não é uma temática que traga um confronto direto, ao contrário, é uma temática que agrega e que soma. Portanto, hoje, só parabenizar, presidente, a Vossa Excelência, por ter colocado na pauta, o deputado autor, deputado André Figueiredo, deputado Rafael Prudente e todos os oficiais de justiça desse país que agora vão ter a sua PEC admitida. Muito obrigada e parabéns a vocês. Em votação, senhores parlamentares que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado à unanimidade. Parabenizo a todos os oficiais de justiça pela determinação, pela maneira ordeira como se mobilizaram e que propiciaram que tivéssemos hoje digamos assim, o início dessa trajetória aqui. A gente sabe que a caminhada ainda será longa, mas pelo menos aquilo que competia aos nobres parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça foi feito. Espero que a luta de vocês possam ter sucesso. Em breve nós possamos apreciar isso no plenário da Casa. Parabéns a todos vocês. Presidente. Senhor presidente, queria pedir tempo de liderança. Presidente, Vossa Excelência podia suspender Pois não, pastor. por 30 segundos, convidar o deputado Rafael e convidar Cumprimentar, os oficiais de justiça para tirar uma foto, Vossa Excelência. Se não fosse cumprimentar Vossa também Excelência, o não tinha deputado nada. Rafael, relator da matéria. Vossa Excelência deseja... Presidente, só fazer um cumprimento aqui, mais Pois uma não. vez cumprimentar os nossos profissionais da Justiça. Mas nós temos aqui, recebendo aqui nesse plenário dia de hoje, o pessoal das polícias legislativas dos estados, sobretudo aqui do DF. Existe um projeto de lei aqui, o 5.948 de 2023, de autoria do senador Isalci, e relatoria do Marcos Polon, que está nessa comissão. Então, eu sei que Vossa Excelência, todos os pedidos que a gente encaminhou aqui, Vossa Excelência atendeu. Então, nós vamos encaminhar o ofício para que seja colocado também na pauta aqui da CCJ, para que, da mesma forma que os policiais aqui da Polícia Legislativa aqui da Câmara dos Deputados têm direito ao porte institucional de arma, a gente possa também, deputada Laura, e aqui cumprimentando o Flávio aqui, o pessoal todo da Câmara Legislativa aqui do DF, fazer esse pedido aqui para a gente pautar essa importante matéria. Presidente. Parabéns a Vossa Excelência, deputado pastor. Vossa Excelência pediu a palavra, vai. Pode ser depois da foto, é tempo de liderança do governo. Presidente, Mas eu não Pois tenho. não, deputado. Acho que a gente poderia fazer o registro desse momento, prioritariamente. presidente, Érica. o deputado Rafael Prudente, ele fez uma solicitação que já foi feita por mim, foi apoiada pela deputada Cris, que seria a votação do PL 5948-2023, que assegura para as pessoas para os profissionais que protegem parlamentares, servidores, protegem o poder legislativo, para que estes profissionais eles possam ter a isonomia Deputada Érica, Vossa com Excelência já relação fez aos essa direitos. solicitação aqui. A senhora está repetindo a solicitação que foi Eu estou feita. repetindo a solicitação, presidente, porque o senhor não Pois nos não, mas respondeu. a presidência vai avaliar a solicitação de Vossa Excelência. Pronto. Suspendo por 5 minutos para que possamos tirar uma foto com os nobres oficiais de justiça.
Gente, se vocês não forem mais para trás, não vai sair ninguém. Próxima